E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? A minha pergunta é o seguinte: você aí gosta de SUS ou tem dificuldade de entender o SUS? Não tem problema. O Radiologando criou o @GabaritandоSUS, que é um Instagram específico voltado para você que está estudando aí SUS, que quer estudar ou quer se preparar para algum concurso. Então segue lá, @GabaritandоSUS, e acompanhe todas as postagens. Bom, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje nós iremos falar sobre foco fino e foco grosso. Você já ouviu falar? Sabe qual é a sua importância na hora de realizar um exame radiográfico? Não? Não tem problema, eu vou te explicar nesse vídeo. Então já vai deixando o like aí e se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de todo o conteúdo. É muito importante, mesmo que você seja inscrito, ativar as notificações, porque senão, quando os próximos vídeos saírem, talvez você não seja notificado. Enfim, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, pessoal, sabemos aí que na hora que a gente vai realizar um exame radiográfico, nós precisamos selecionar alguns fatores, KV, MA, MAS, mas afinal de contas, existem alguns equipamentos, alguns modelos de equipamentos que tem lá também foco fino, foco grosso, ou então quando você vai realizar exame dentro de book ou fora de book, com book mural ou book da mesa. Será que é importante selecionar essas ferramentas na hora que for realizar um exame? Pois bem, é importante sim, pois você está ali programando o equipamento para o tipo de finalidade, para o tipo de ação que você vai esperar que ele possa executar. Então, na hora que você vai realizar o exame, é importante você selecionar o foco fino ou o foco grosso. O foco fino, por sua vez, ele vai ali debandar em torno de 150 a 300 mA. Então, quando você vai selecionar no seu aparelho entre 150 a 300 mA, você, na verdade, você está selecionando o foco fino. Em alguns aparelhos, você não vai precisar selecionar a quantidade de mA, e sim se é foco fino ou foco grosso. E assim você vai poder realizar o exame com um pouco mais de especificidade. Já quando é foco grosso, geralmente ele vai debandar ali em torno de 300 a 500 mA, que por sua vez são referentes a exames que não requer tantos detalhes. Por quê? O foco fino ele é voltado especificamente para estruturas ósseas ou exames que requer muitos detalhes, como por exemplo, exame da coluna vertebral, seja ela em qualquer região, exames do crânio ou até mesmo de outras articulações. Já quando você vai realizar exame em crianças, em idosos ou até mesmo uma radiografia do tórax, onde tem várias estruturas e basicamente não tem como focar em apenas uma, você utiliza o foco grosso, porque você está denominando, você está especificando para o equipamento que você não quer um exame com tantos detalhes. Então o que acontece? Eu tenho um equipamento onde eu vou selecionar o foco fino e o foco grosso a partir da quantidade de mA que eu vou selecionar. E existem equipamentos que, por sua vez, eu não seleciono a quantidade de mA. Eu simplesmente seleciono foco fino e foco grosso. Professor, eu posso utilizar foco fino para todos os exames radiográficos? Não é interessante. Porque o que acontece? Assim como deve existir um equilíbrio entre KV e MAS, também é necessário existir um equilíbrio entre foco fino e foco grosso. Por que eu digo isso? Porque quando você seleciona o foco fino, você está selecionando aí uma escala entre 100, 150, 200 de mA. E daí o que acontece? Você vai precisar compensar isso no tempo de exposição. Quando você utiliza o foco grosso, ou seja, ali em torno de 300 a 500 mA, você vai precisar diminuir o tempo de exposição. Aí eu pergunto a você, dentre os fatores MA e MAS, qual é o que vai ser responsável por aumentar ou diminuir a dose de radiação no paciente? Pois bem, se você respondeu MAS, a sua resposta está correta. Então o que acontece? A gente tem que utilizar o maior MA possível para diminuir o MAS. E assim, a gente oferecer sempre uma menor dose de radiação ao paciente, porque o que vai interferir é o tempo de exposição. E o MA, ele não define tempo de exposição, ele define a quantidade de elétrons que vão ser produzidos para serem convertidos em fótons de raio-x. Uma dica e um bizu para você. Toda vez que você for realizar um exame em crianças, pacientes pediátricos,
é recomendado que você utilize o foco grosso. Por quê? Você aumentando a quantidade de elétrons a serem produzidos, você pode aí diminuir o tempo de exposição. Pelo fato da criança estar passando por diversos processos de divisão celular, seja ele mitose ou meiose, a gente não quer oferecer um tempo de exposição muito longo. Então é interessante a gente oferecer um tempo de exposição o mais curto, o mais rápido possível, para que o exame seja realizado dentro das condições adequadas para este tipo de paciente. Ah, professor, então quer dizer que para pacientes adultos eu posso utilizar foco fino à vontade? Também não. Como eu falei, foco fino é apenas para os exames que requer detalhes, como exames de coluna, crânio, articulações específicas ou partes ósseas em geral. Quando você quer um exame que não requer tantos detalhes, como a radiografia de tórax ou exames em crianças, você utiliza aí o foco grosso. Tá, professor, eu sei agora o que é foco fino e o foco grosso, mas onde é que ele está? Pois bem, no tubo de raio-x nós temos o cátodo, e no cátodo nós temos aí o filamento, que por sua vez eu tenho o foco fino e o foco grosso. Não é à toa que o foco fino é chamado de fino. Por quê? O foco fino ele tem um comprimento menor, comparado com o foco grosso, que é um pouco maior, como você pode observar aí na imagem. Então, na hora que você for realizar o exame, é importante você fazer esse tipo de seleção, porque a depender do tipo ou da quantidade de MA que você vai selecionar no teu aparelho, esse mecanismo, por sua vez, ele vai ser ativado e assim produzir para que você possa realizar o melhor exame radiográfico possível dentro das condições estabelecidas. Lembrando que nos equipamentos digitais, normalmente a seleção do foco fino e foco grosso geralmente é feito automaticamente, de acordo com o peso do paciente, a idade do paciente ou até mesmo o tipo de exame que você vai realizar. Bom, pessoal, este foi mais um vídeo do Radiologando para você e eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não gostaram, é só clicar no like e se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Ah, professor, às vezes não chega a notificação para mim. É porque você é inscrito no canal, mas não ativou o sininho. Então ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E toda vez que tiver vídeo novo aqui no Radiologando, você será o primeiro a assistir. Bom, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais. O @Radiologando e o @IgorGilioProf. E também o @GabaritandоSUS, que é um conteúdo exclusivo apenas do SUS para você aí se preparar para o concurso. Bom, pessoal, então eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!